Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para analisar mais um julgado do Supremo Tribunal Federal proferido sobre o regime de repercussão geral. Dessa vez a gente vai analisar o tema 1229 do STF. E antes de falar aqui para vocês qual foi a tese, qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, eu quero contextualizar qual foi a situação que foi posta sob apreciação do STF. E a situação foi a seguinte, pessoal. Imaginem o seguinte. O vice-prefeito de um determinado município, ele vem a exercer a chefia da prefeitura em decorrência do seguinte fato. Uma decisão judicial ainda não transitada em julgado, ou seja, uma decisão provisória ainda, ela determina o afastamento do prefeito e que, por consequência lógica do afastamento do prefeito, o vice-prefeito vem a assumir, ali já no finalzinho do mandato, a titularidade daquela prefeitura. Tá? Então, após o final do mandato, o vice-prefeito ele se candidata. Vem novas eleições, o vice-prefeito se candidata e logra êxito. E agora se torna o prefeito daquele município. Pessoal, a gente sabe que a Constituição Federal ela tem um requisito que delimita a quantidade de vezes que um indivíduo pode exercer de forma consecutiva a titularidade do Poder Executivo. Ou seja, governador, presidente da República e os prefeitos, eles só podem exercer uma única vez seguida a titularidade do Poder Executivo. É necessário que haja alternância de poder. Então, justamente por isso que o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, ele traz essa vedação. Ou seja, se você for titular do Poder Executivo, presidente da República, governador ou prefeito, você só pode disputar uma única reeleição subsequente. Caso você queira de novo vir a assumir a chefia do Executivo, deixe que outro venha, assuma por um mandato e depois você tenta de novo sua eleição. Mas períodos consecutivos só pode uma vez. Então, voltando lá para a nossa situação do vice-prefeito que se tornou prefeito. Ele agora, enquanto prefeito, ele pretende disputar uma reeleição. Mas aí chegou a seguinte controvérsia. E aquele período lá que ele assumiu a titularidade da prefeitura por conta da decisão judicial não transitada em julgado, que ele apenas pegou ali o final do mandato, conta ou não como um primeiro mandato. Ou seja, se contar, ele já estaria no segundo mandato, então não poderia disputar a eleição subsequente. Se não contar, esse mandato dele agora, que ele exerceu enquanto prefeito, o mandato inteiro, esse seria o primeiro mandato e, por consequência, ele poderia disputar uma reeleição. E o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Qual foi a tese definida pelo STF? O STF decidiu o seguinte, pessoal, que o exercício da chefia do Poder Executivo nos 6 meses anteriores ao pleito em decorrência de decisão judicial não transitada em julgado não conta como exercício de um mandato para efeito de reeleição. Ou seja, pessoal, aquele período lá que o vice-prefeito vem a assumir já no finalzinho a titularidade daquela prefeitura por conta dessa decisão judicial, ele não pode ser considerado como um mandato. Então, o primeiro mandato do vice-prefeito é a partir do momento que ele ganha a eleição e vira prefeito de fato. E qual foi o fundamento utilizado pelo STF para definir esse entendimento? Primeiro é o seguinte, que o STF falou que você tem que fazer uma diferenciação entre a substituição e a sucessão, tá? Então, o vice-prefeito ele pode eventualmente vir a assumir a titularidade do executivo por um desses dois fatores, ou por substituição ou por sucessão. A substituição ela tem um caráter mais precário, tem um caráter mais de temporariedade. Já a sucessão ela tem ali um caráter mais de definitividade. Então, caso esse vice-prefeito venha a assumir a titularidade do executivo apenas por substituição, isso não pode ser considerado um mandato em si.
Ele está apenas substituindo ali interinamente, de forma temporária, o chefe do executivo, que a qualquer momento pode voltar. Então, seria ilógico você já considerar isso como um mandato, diferentemente da sucessão, que ocorre em alguns casos, onde o vice-prefeito ele vem a assumir de forma definitiva a titularidade do executivo. E outro ponto muito importante também levantado pelo STF foi o seguinte: esse primeiro período, onde esse indivíduo estava lá, ainda na condição de vice-prefeito, assumindo, substituindo apenas o chefe do executivo, isso aconteceu por uma circunstância alheia à própria vontade dele. Por que ele chegou na condição ali de titular interino? Em decorrência de uma decisão judicial que afastou o próprio prefeito. Então, você punir o vice por conta de um fato alheio a ele, uma decisão judicial, e que nem diz respeito a ele, diz respeito ao prefeito, seria ilógico. Então, pessoal, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Talvez, se a decisão judicial já tivesse transitado em julgado, fosse já uma decisão definitiva, aí a situação seria diferente, porque aí nós não estaríamos mais falando de uma mera substituição, e sim de uma sucessão, ou seja, o vice-prefeito não estaria aqui assumindo a titularidade do executivo de uma forma interina, mas sim já de uma forma definitiva. Mas não foi o caso analisado pelo STF. O caso que chegou para o STF foi de uma decisão precária. Então, lembre-se, tema 1229 do STF, a tese definida foi: o exercício da chefia do Poder Executivo nos 6 meses anteriores ao pleito, em decorrência de decisão judicial não transitada em julgado, não conta como exercício de um mandato para efeito de reeleição. Ou seja, naquele nosso caso, onde o vice-prefeito ele assume no finalzinho, depois ganha as eleições e venha aí sim a se tornar prefeito, ele vai poder disputar uma reeleição, porque aquele período que ele assumiu interinamente não conta como primeiro mandato. Valeu, pessoal!